Pessoal, primeiramente, boa noite. Eu sou o Preto Laufer, sou pedagogo social, produtor cultural, escritor e traficante de poesias. Atuo em projetos socioculturais desde 2008 e trabalho com políticas públicas desde 2011. Hoje estou como diretor do CDS, o Centro de Desenvolvimento Sociocultural, um projeto comunitário sem apoio governamental, sem lei de incentivo, sem edital, nós por nós. Esse encontro ele está acontecendo graças à articulação com o Tiago Lima dos Santos, o Tiago Cairu. Ele é historiador, mestre em ensino da história e doutorando no programa de pós-graduação e difusão do conhecimento através da UFBA, pesquisador dos grupos Dinga e Rasuras, atua nas áreas de educação, relações étnico-raciais, história da África, cultura afro-brasileira e hip hop. Ele é também consultor da Escola Nacional do Hip Hop, através do SECAD, MEC, ativista do movimento hip hop e do movimento negro desde 2020, além de coordenar o projeto Baobá, Fortificando as Raízes, dedicado à formação de educadores com base nas leis 10.639 e na 11.645. Hoje a gente tem como convidado para liderar esse nosso encontro o Leandro Bassini. Ele é graduado, o currículo é longo, mas a gente fez uma pequena síntese aqui. Mas ele é graduado em História e mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo, a USP, possui mais de 35 anos de experiência na educação, atuando como professor universitário, gestor acadêmico e administrador público, foi secretário municipal de Educação de Suzano entre 2018 e 2024, liderando importantes iniciativas, essas voltadas à inovação pedagógica, educação integral, inclusão e gestão educacional. Também exerceu funções como diretor da Secretaria Municipal de Educação e vice-diretor da Faculdade Unida de Suzano, além de coordenar programas de pós-graduação. Ao longo de sua trajetória, ele destacou pelo desenvolvimento de projetos estratégicos para o ensino superior, especialmente nas áreas de educação à distância, tecnologias educacionais, ambientes virtuais de aprendizagem, inovação pedagógica, responsabilidade social. Ele é autor de livros sobre educação, prevenção ao bullying, além de diversos artigos, projetos e materiais didáticos voltados à formação de educadores. A sua carreira reúne sólida experiência acadêmica, gestão educacional e formulação de políticas públicas, consolidando-o como uma referência na área da educação. Gostaria também de aproveitar esse momento para agradecer a Malu Nobre, de Uberlândia, Minas Gerais, por ter me apoiado nessa articulação e também ceder a sua rede para que a gente possa gravar através do Meet e conseguir multiplicar e democratizar o acesso a esse programa que é tão importante para a gente. Por aqui encerro minhas palavras, convido o Tiago, se ele quiser fazer uma fala de abertura, e logo na sequência a gente passa para o Leandro. Oh, legal, obrigado aí, Laufer. Foi muito importante esse contato a gente ter feito nessa semana, nessa reta, né, final, fazer esse corre, essa pressão para a gente poder atingir o máximo de secretarias possíveis, né, estaduais e municipais. Foi isso, o contato foi feito, a gente está fazendo essa ponte aqui. O importante é a gente conseguir fazer o alcance, porque quem vai ganhar com isso é a nossa comunidade, né? Quem vai ganhar com essa política. E aí a gente, lembrando que aqui a gente vai falar, né, sobre como é a implementação. A gente não vai sair desse campo, porque a gente não tem ainda, né, mais informações e não a nossa área. Eu estou aqui como quem está também no campo de pesquisa, eu estou desde 2000, na verdade, né, no hip hop, no movimento negro, mais da metade da vida aí fazendo esse trabalho, e agora estou dando esse apoio para que a gente consiga fazer com que o hip hop seja apresentado para além, e aí é essa a nossa conversa, né? Para além de uma cultura, em conjunto com ser uma cultura muito forte, né? E ter, a partir daí, criado sistemas pedagógicos que a escola ainda não alcançou, porque são de uma complexidade muito ímpar, e a gente é da vivência de rua que isso sai, né? Então,
Agora é o momento do hip hop estar dentro da escola, fazer parte dos planos pedagógicos. É importante a gente saber essa dimensão, assim. É uma política pública de Estado, federação. Então, assim, aderiu, vai permanecer e a gente vai poder desenvolver atividades a partir do hip hop, não à parte, não só num dia, né, um mês do hip hop, uma semana do hip hop, mas fazer parte do currículo da escola, fazer parte do currículo do professor, e com formação, enfim, o Leandro vai trazer mais informações. Então, eu gostaria só que a gente pudesse pensar em um teto de 21h30, tudo bem? Para a gente fazer essa conversa, tá joia? Então, Fechou, meu irmão. Leandro. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Queria muito agradecer, Preto Laufer, muito obrigado pela oportunidade, todo o carinho que você recebeu a gente, planejou e organizou esse momento. Também o Cairu sempre ao lado da gente, tentando abrir caminhos nessa reta final do período de adesão do Programa Escola Nacional do Hip Hop. Obrigado mais uma vez, Cairu. E queria, Preto Laufer, agradecer a Malu, que você se referiu aqui, porque em Uberlândia a gente está na luta, né, para fazer adesão também, né? Eu tenho recebido mensagens lá de Uberlândia dizendo, puxa vida, aqui está, né, a gente está tentando, e eu estou também ali tentando dialogar para fazer o convencimento, fazer a aproximação. Puxa, muito obrigado, viu, Malu? Um prazer estar aqui com você e obrigado pelo canal aqui de divulgação, tá bem? Né? Gente, eu sou professor, sempre estive na sala de aula de educação básica, também no ensino superior. Minha atuação principal é na formação de professores, tanto de professores de história como de pedagogia e também na área de comunicação social. Sempre atuei em escola, então eu sei a importância de a gente possibilitar às crianças mecanismos e formas diferentes de aprendizagem, sabe? Cada criança aprende de um jeito, e a gente precisa possibilitar isso. Existe um discurso muito comum hoje na sociedade de nenhuma criança para trás. Mas será que as crianças estão todas mesmo? Estão todas de mãos dadas? Não tem nenhuma para trás? Eu acho que ainda a gente não conseguiu fazer isso. Tem criança que está ainda na invisibilidade e a gente precisa tornar essa criança protagonista, colocá-la à frente, colocá-la junto. E é esse sentido que eu vejo na Escola Nacional do Hip Hop, tá? Trazer essas crianças que estão invisibilizadas de alguma forma, trazê-las para junto das outras crianças, trazê-las juntas, trazer a voz delas, trazer a importância que elas têm para si e para os outros. Meu papel aqui na Escola Nacional do Hip Hop é fazer o diálogo com as redes, fazer o diálogo com as redes estaduais, com as redes municipais, no sentido de esclarecer as dúvidas sobre o projeto e estimulá-las à adesão. A adesão para qualquer rede é voluntária, mas a gente mostrando quais os benefícios, como a Escola Nacional do Hip Hop pode atuar, pode ajudar no processo cotidiano de aprendizagem da escola, tem facilitado muito isso e tem promovido essa grande onda de adesão. Acho que, para começar, é necessário dizer que hoje, no dia de hoje, 25 de junho, nós temos apenas 3 estados que não realizaram adesão: Paraná, Espírito Santo e Amazonas. São os únicos 3 estados que ainda não realizaram a adesão. Eles têm até o dia 30 para fazer. Tá? Das capitais, apenas Boa Vista não realizou ainda a adesão, Roraima. Todas as outras capitais do Brasil inteiro já fizeram a adesão. E fora isso, nós temos aí estados que já têm 90% de adesão de todas as redes municipais, 80%, 70%, e temos estados que têm 23%, né? Como é o caso do Paraná, né? Que está em torno de 23%, 24% das adesões das redes municipais. Nosso objetivo é ampliar isso até o dia 30.
é fazer o convencimento dos secretários, dos prefeitos, das prefeitas, que é uma medida extremamente importante. E eu vou explicar já para vocês. Eu vou compartilhar aqui um arquivo, tá? Para a gente ganhar em dinamismo e também não perder nenhum detalhe. Só um segundo aqui para a gente compartilhar. Não está aparecendo aqui para mim. Não está aparecendo compartilhar a tela para você? Não está aparecendo o arquivo. Ah, sim. Só um segundinho, deixa eu tentar de novo. Ele está bem lento aqui. Acho que enquanto você vai tentando aí, eu gostaria de saber, todo mundo aqui tem ciência, conhecimento do que é o hip hop, a cultura hip hop, tudo, porque eu acho que é importante, né, a gente ter essa dimensão. Maravilha, joia. E aí a gente pensar nesse sentido, né, o quanto a gente trabalhou sem recurso, primeiro, né, sem recurso e sem aceitação, e a gente fez um movimento muito grande, assim, dentro do processo de escolarização para um outro modelo de educação, a partir do momento que o hip-hop ele chega para fazer essa diferença. E aí é importante a gente ver, né, o quanto, mesmo sabendo disso, a gente tem uma resistência que passa por um olhar mesmo depreciativo, né? E a gente pensar o quanto é importante esse movimento nosso agora na reta final, para fazer esse processo de adesão e participar desse momento que é importantíssimo, né? Cairu, eu mandei para você porque eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Eu vou abrir aqui. Não está vindo aqui para mim. Não estou conseguindo realmente. Já vou abrir aqui, só um minuto. Você consegue? No Paraná, só para vocês terem uma ideia, a Curitiba aderiu já há algum tempo. Algumas cidades do litoral também já aderiram, da Grande Curitiba, né? A gente precisa tentar fazer esse movimento crescer ainda mais no Paraná. Tá? Apareceu aí para vocês? Apareceu agora. Obrigado, viu, Cairu? Você consegue Nada. me acompanhar aqui? Tá. Consigo, aí você vai falando para mim, tá? Tá bem. Gente, esse primeiro slide, ele diz muito sobre o que a gente tem para falar hoje, sabe? É uma arte que mostra uma criança, né, um jovem, abrindo um livro e do livro saindo os equipamentos de som, enfim. Se você quiser dar um enter, acho que ele dá um movimento aí. Isso, essa arte. Que vê o jovem vai abrir o livro, e é justamente essa ideia que eu queria trabalhar com vocês, né? Essa Escola Nacional do Hip Hop, ele vem com o hip hop, ele vem como uma inovação didático-pedagógica, né? Ele é um movimento cultural, né? Ele se expressa como um movimento cultural que tem N dimensões, e na escola ele vem como uma inovação didático-pedagógica, ou seja, pegar elementos de diálogo da cultura hip hop e dialogar com a cultura da escola, no sentido de trazer para a escola
algo que ela não consegue traduzir. E a gente vai ver em seguida o quê. Mas essa ideia de abrir o livro e sair os equipamentos, acho que denota muito bem essa ideia da escola para o hip hop, do hip hop para a escola. É esse diálogo que a gente está falando aqui. O próximo slide mostra que esse programa ele não está sozinho. Ele vem em conjunto, a gente forma uma rota para trabalhar com um conceito de equidade na educação. Não só conceito, mas um parâmetro, né? Então, o que o Ministério e a SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Educação de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, está fazendo a partir da secretária Zara Figueiredo? Desde 2020, a gente tem o novo Fundeb. E no novo Fundeb, a gente tem uma política de indução para que os municípios, estados, trabalhem para eliminar uma defasagem de aprendizagem que existe entre as crianças. Isso é expresso no que a gente chama de condicionalidade 3 do VAR. E as cidades precisam cumprir essa condicionalidade 3, que é justamente eliminar essa defasagem de aprendizagem entre crianças pretas, quilombolas, indígenas, em relação às crianças brancas e amarelas, devido a toda a circunstância que elas enfrentam, histórias de vida, contexto local, territorial, político, econômico, enfim, uma série infinita de condições que promovem essa situação, né? Acabando com essa defasagem de aprendizagem, os municípios recebem um recurso a mais, o que a gente chama de complementação do Fundeb. E isso é muito importante para ser falado para os secretários, prefeitos e prefeitas. A base, né, e o motivo do Programa Escola Nacional do Hip Hop é acabar com a defasagem de aprendizagem entre as crianças, né? E, acabando com essa defasagem, os municípios e estados recebem mais recursos para a educação. Isso tem que ficar muito claro, porque também é uma forma de convencimento, né? Junto com o Fundeb, nós temos aí a PNER, que é a grande política nacional em 2024, antirracista em todo o Brasil, em todas as escolas. Depois, a gente tem o PDD e Equidade, né? Depois, em seguida, a Política Nacional de Formação de Professores na perspectiva antirracista, e, finalmente, agora, a Escola Nacional do Hip Hop. Veja, ela não está sozinha, é um grande... é uma organização, um conjunto de ações e políticas para acabar com a defasagem de aprendizagem. O próximo ponto já vai mostrar o que está no centro dessa política, né? O Cairu vai dando enter, né, no primeiro, segundo, até o terceiro motivo, e a gente entende que a gente tem que falar em qualidade da educação, falando em equidade. Muita gente tem um discurso fácil dizendo assim, queremos uma educação de qualidade. Veja só, nossos índices no IDEB cresceram, aumentaram, atingimos a meta, saímos de 6,3, fomos para 6,5. Mas uma pergunta que tem que se fazer tá bem, mas e a defasagem de aprendizagem entre as crianças foi eliminada? E a gente vai perceber que, na maioria dos casos, não. Então, isso não pode ser considerado educação de qualidade. Avançar no IDEB sem acabar com a defasagem de aprendizagem não é uma educação de qualidade. Educação de qualidade é uma educação que tem equidade. Realmente a gente não esquece nenhuma criança invisível, né? E o impacto de eliminar essa defasagem de aprendizagem é muito importante para os municípios e para os territórios, né? A gente tem que, quanto mais essa defasagem de aprendizagem, menor a renda média. A gente vai ver nos próximos slides, né, que no estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, a renda média da população aumenta em 11% quando essa defasagem é eliminada. Por favor, Thiago, se você puder passar. Então, o impacto que essas políticas causam, né, provocam na sociedade é muito importante, muito grande, né? A gente não quer nenhuma criança para trás, e pode avançar um pouquinho, Thiago, né? Mais.
Isso, mais um pouquinho. E aqui a gente vê, né, quando eu falei em 11%, em algumas cidades onde se consegue eliminar essa defasagem de aprendizagem, a renda média, né, da população, não só dessas crianças, mas de toda a população, cresce 11%. Então, são argumentos poderosos que a gente pode dar para secretários, secretárias, prefeitos e prefeitas que ainda estão reticentes na adesão a essa política, né? Só para vocês terem uma ideia, no ponto 1 aqui, está dizendo que as cidades que conseguem eliminar essa defasagem nos ciclos avaliativos do SAEB conseguem até 2 milhões a mais no seu Fundeb. E isso é muito importante para os municípios. Evidentemente, municípios maiores vão conseguir recursos maiores, municípios menores, recursos menores, mas em média, nós temos aí que municípios perdem até 2 milhões, né, nos ciclos de avaliação por não acabarem com essa defasagem de aprendizagem. O próximo slide já mostra como essa defasagem de aprendizagem entre crianças pretas e brancas acontece na mesma classe social. Aqui são crianças com o mesmo nível socioeconômico. O que a gente tem? Em matemática, crianças brancas representadas na coluna verde e crianças pretas representadas na azul aqui, de matemática e em língua portuguesa, tem um gap, né, uma porcentagem de aprendizagem cerca de 18%. Isso é inadmissível. A cor marca, né? A cor marca. E é por isso que a gente está, esse conjunto de ações e programas para acabar com essa defasagem de aprendizagem. O próximo gráfico é mais cruel ainda. O próximo gráfico mostra que no Brasil, ao longo aí de décadas, se você puder mudar, Cairo, por favor, o slide. O próximo slide, ele mostra como é muito cruel essa relação. O gráfico, a linha verde, ela mostra os níveis de aprendizagem que as crianças brancas foram alcançando ao longo aí, desde 2005 até 2023. E a linha azul das crianças pretas. O que a gente tem, se o Cairo apertar de novo ali o botãozinho, e mais uma vez, 2 vezes, a gente vai ver uma linha vermelha pontuando que uma criança... Anterior, por favor. Uma criança preta, em 2019, aprendeu a mesma coisa que uma criança branca aprendeu em 2010. Então, são quase 10 anos de defasagem no nível de defasagem na aprendizagem. Eu fico, toda vez que eu vejo esse gráfico, eu fico estarrecido, né? A gente tem o hiato racial aí de 38% em 20 anos. Quer dizer, só tem aumentado essa defasagem de aprendizagem, né? E é contra isso que a gente precisa lutar, né? É contra isso e tantas outras coisas, mas isso aqui na escola, né? Efetivar a aprendizagem das crianças. O próximo slide já mostra uma postura da SECADI, da secretária Zara, que não dá mais para a gente fazer projeto piloto, não dá mais para um professor, um conjunto de professores terem esse tipo de abordagem. É necessário que uma ação política decisiva das secretarias, da escola, dos professores, né, que tenha que ter uma concepção muito clara de educação, que seja pautada pela equidade, né? Isso é urgente. O próximo slide fala dessa decisão, é uma tomada de decisão. Onde? Na Secretaria de Educação, na direção da escola, na sala de aula com os professores. É muito importante que se tenha essa perspectiva, essa dimensão e esse compromisso. O próximo slide mostra que isso é agora, é urgente. Essa tomada de decisão é urgente. Toda e qualquer ação para as prefeituras, para as secretarias de educação, vai ter reflexo, se tomada agora, né, e se no combate à defasagem de aprendizagem, só vai ter um efeito em 2029 e 2030, no ciclo de avaliação do SAEB. Então, adotar a política, adotar essas políticas todas descritas, adotar o Programa Escola Nacional do Hip Hop,
significa uma oportunidade para a gente avançar, tanto com as crianças, quanto em relação às secretarias de educação, podendo receber maior orçamento com o Fundeb. O próximo slide já mostra, né, aquilo que eu vim contando para vocês, né, o que a gente vem fazendo ao longo do tempo, né, desde lá da complementação do VAR em 2020 até o item 7, que é o próximo item do slide, que é a Escola Nacional do Hip Hop. Né? Essa sequência aqui a gente descreveu quais ações e quais programas estão sendo realizados e feitos para a gente intervir nessa situação. O próximo slide já mostra o que é a Escola Nacional do Hip Hop. Né? Então, aqui, qual é o objetivo dela? É justamente, quando eu estava falando no início, promover esse diálogo, né, da cultura hip hop com a escola, mas como abordagem didático-pedagógica. Veja, ele é uma manifestação cultural importante, legítima, complexa, de peso, e também pode ser tomado como uma abordagem didático-pedagógica. E essa abordagem didático-pedagógica, ela vai direto influenciar na língua portuguesa, na matemática, na ciência, na educação física, na arte, na história, na geografia, enfim, nas disciplinas que hoje nós temos nas escolas. Hoje a gente não fala mais disciplina, a gente fala em habilidades, competências, a gente fala em áreas do conhecimento, e é aí que os elementos da cultura hip hop dialogam. Imagine aquela criança que tem uma dificuldade enorme de fazer aquela, em língua portuguesa, por exemplo, no início do processo de alfabetização, né, pronunciar as palavras corretamente, construir uma argumentação, formar frases. Imagina o quão ela pode ser auxiliada, ajudada nesse processo, com elementos, por exemplo, dos poemas, do slam, o quanto pode acrescentar a ela, né, uma habilidade presente e típica, né, da cultura hip hop. Mas não é só isso. É trazer uma cultura que essa criança vive, na maioria das vezes fora da escola, e que se identifica e que cria vínculos com o seu entorno para dentro da escola, dizendo, eu pertenço a esse mundo também, ele é meu, né? Não se constrói identidade, mas cria identidade positiva de si em relação à escola, que muitas vezes falta, né? Ela se sente invisibilizada, ela é marginalizada por todo o processo escolar. O desafio central, então, com essa pedagogia hip hop, é justamente superar esse abismo histórico desses indicadores, que mostram a defasagem de aprendizagem que eu mostrei para vocês nos gráficos anteriores. E a pedagogia hip hop, ela vem como essa solução, que reconhece, valoriza, sistematiza, institucionaliza o que a gente chama de pedagogia das ruas, ou pedagogia culturalmente relevante, né? A cultura hip hop como uma ferramenta didática, que a gente chama, e eu acho muito bonito isso, o reencantamento da escola, né? O que a professora Ana, a Lu, chama de resistência, né? Da reexistência. Então, a pedagogia hip hop vem como essa solução. E também a base legal, e isso é importante dizer, a gente traz, de fato, para a escola, no dia a dia, elementos da cultura afro-brasileira, né? Quilombola, indígena, como preconiza as leis que estão lá desde 2003, aprovadas e que muitas escolas ignoram, ou colocam um evento ou outro pontual ao longo do ano, dizendo que está cumprindo a lei e basta. Né? Então, o Programa Escola Nacional do Hip Hop, ele vem trazendo o resgate e a resistência de todas essas crianças aí. Próximo. Aqui são os marcos legais, o referencial de equidade, que está prevista no PNE.
a Política de Educação para as Relações Étnico-Sociais e Educação Escolar Quilombola, que é o PNEC, que foi em 2024, e a gente já tem uma grande rede, uma grande teia de agentes territoriais do PNEC, e agora também uma rede bem menor, mas uma rede com a Escola Nacional do Hip Hop, e o PDD é Equidade. Juntos, eles são poderosos. Juntos, eles podem atuar na realidade das escolas. O próximo slide traz o que a escola pode receber com a adesão a esse programa. Então, material didático pedagógico para uso em sala de aula, material pedagógico, perdão, apoio à atualização dos planos de aula dos professores, a formação de gestores, de professores e toda a equipe escolar, atuação de agentes de governança territorial, ou seja, pessoas, uma rede de pessoas que estão ali incentivando para que aconteça de verdade, mostrando como que pode ser diferente, como pode acontecer, levando para o Ministério da Educação os problemas que acontecem no território para que a gente consiga resolver, e também mecanismos de indução financeira e não financeira. Eu já falei aqui do VAR, né? Então, à medida que a gente consiga eliminar essa defasagem de aprendizagem, os municípios e prefeituras recebem, né, um complemento do Fundeb. Isso é uma política de indução, isso é um mecanismo de indução financeira para isso. Outra, PDD é Equidade, na dimensão ERER, a gente consegue utilizar também esse recurso para as ações dentro da escola, as ações do programa Hip Hop. E outra é a publicação de editais, em que as escolas podem apresentar projetos pedagógicos, podem apresentar projetos pontuais também, né, boas práticas com a pedagogia Hip Hop, e apresentar ao Ministério e ter, né, um orçamento para ter executado essa ideia, essa política, perdão, esse programa. Da mesma forma, coletivos de hip hop ou educadores populares podem apresentar em conjunto com a escola, né, também boas práticas e projetos da pedagogia hip hop, que também editais, que cumprindo o edital podem receber recursos diretamente para que isso seja executado. O próximo. Muita gente pergunta assim, mas de onde surgiu a pedagogia do hip hop, né? Que evidências vocês têm para dizer que ela é eficiente? E a gente tem evidências, vocês têm evidências mais do que ninguém, né? Mas elas já estão escritas, já existem estudos em relação a isso. Então, a gente tem aqui um conjunto de evidências, tanto no Brasil, por décadas que o hip hop está nas escolas brasileiras, o trabalho de vocês, né? Existem pesquisas falando de como acontece e como as crianças aprendem com ela, e também existem estudos no exterior, em função também da prática do hip hop por décadas nas escolas. O próximo slide mostra um pouquinho de onde nasceu, né, qual é a base teórica dela. O conceito vem da pedagogia culturalmente relevante, que é da onde vem o que a gente chama de pedagogia hip hop. E toda essa pedagogia culturalmente relevante, ela tem foco no sucesso acadêmico dos jovens, ela proporciona o desenvolvimento de competência cultural que permite aos estudantes constituir uma identidade positiva de si, na escola e fora dela, né? Cultivo da consciência crítica. E, claro, talvez o que seja bem bacana e marcante, né? Aquela fala, puxa vida, a criança, o jovem está trazendo essa cultura para dentro da escola, vai atrapalhar? Não, é pelo contrário, né? Não é uma barreira para a aprendizagem, mas sim algo diferente disso e ao contrário disso. É um recurso cognitivo e motivacional para a aprendizagem, né? O próximo slide tem ainda no que os estudantes, por esses estudos, acabam tendo essa melhora, né? Então, melhora o engajamento e o protagonismo dos estudantes, o seu desempenho acadêmico e pensamento crítico, sobretudo para os estudantes de grupos marginalizados em contextos urbanos. Mas aqui eu quero fazer um parênteses,
dizendo que o hip hop ele já extrapolou essa questão de contextos urbanos. Ele já é do campo, ele já está na população quilombola, na população ribeirinha, né, nos povos originários, ele já ganhou uma outra dimensão. Né? A gente está falando com o Acre, e o Acre tem grupos de hip hop potentes, né, e está fazendo um belo trabalho. Né? Então, não é só mais grupos marginalizados em contextos urbanos, né? São grupos de crianças excluídas de todo o país, né, que podem se beneficiar com a pedagogia hip hop. O próximo slide. Aqui, esse slide mostra, de maneira bem simples, mas a coluna azul mostra o quanto escolas onde a pedagogia do hip hop foi aplicada, o quanto a frequência escolar aumentou em relação a escolas que não tiveram a pedagogia aplicada. É um comparativo. Então, o que está em vermelho aqui, abóbora, não sei que cor que é essa aqui, mostra onde não atuou a pedagogia do hip hop. Em azul, onde houve atuação da pedagogia do hip hop e quanto aumentou a frequência escolar. Da mesma forma, no outro gráfico, aqui a gente está falando de média da disciplina avaliada, ou seja, quanto eles cresceram em termos de desempenho nas disciplinas, né, enfim, escolares. A diferença é brutal. Próximo. Aqui é um quadro, eu vou deixar essa apresentação, se o Cairo puder passar para o Preto Falber, que Laufer, ele vai mandar essa apresentação para ele e ele acaba socializando com vocês, pode ser? É um quadro. Já enviei já, viu? Já mandei para o Laufer. Já. Joia. Aqui mostra autores, né, estrangeiros e nacionais que estudaram a questão da pedagogia do hip hop em muitas escolas. E aí, detalhadamente, coloca, olha, frequência e permanência, que foi positivo, extremamente positivo, engajamento, protagonismo e participação, desempenho acadêmico e desenvolvimento de habilidades, pensamento crítico e consciência social. E aí vocês têm condição, né, de olhar esses autores, pegar essas referências para quem quiser aprofundar ainda mais o estudo, tá? Mas aqui a gente mostra para quem ainda tem uma certa dúvida e se isso tem eficiência. Sim, isso tem eficiência. O próximo, por favor. Aqui a gente já entra nas dimensões da Escola Nacional do Hip Hop, como é que ela se estrutura em 4 eixos. Na verdade, são 5, a gente vai mostrar aqui qual que é o 5º eixo, mas aqui são os 4 eixos que eu vou apresentar de primeiro, né? A coordenação federativa é o que eu estou fazendo, esse papel de conversar com as redes, de fazer o convencimento, de explicar aos secretários, secretárias, as vantagens do programa, explicar para diretores de escola como que isso pode acontecer, e também dialogar com os coletivos de hip hop, dizendo o papel, né? O papel que eles têm, o papel que eles já têm nas escolas desde sempre, né? E podem ainda potencializar. Também na coordenação federativa, a gente constrói essa rede de agentes territoriais, bem menor que a PNEC, mas importante também, tá? Importante para a gente consolidar esse projeto no Brasil inteiro. Outra dimensão, outro eixo é a formação, que é a formação tanto para os profissionais de educação envolvidos, quanto para os mestres e mestres do hip hop e dos educadores populares. O outro eixo é materiais didáticos que estão sendo construídos, e eu vou descrevê-los em seguida. E, finalmente, difusão e reconhecimento e valorização de saberes, que são eventos para dar visibilidade a tudo que vai acontecer na escola, né? Dar visibilidade para as crianças, que é o mais importante, mas também dar visibilidade às boas práticas e como, né, a gente pode ampliar a pedagogia de hip hop em todas as escolas do país. E o 5º elemento, que vai ficar depois para o Cairo, né, é o próprio conhecimento, né? É a construção desse conhecimento que já existe, né, pelo hip hop, e a partir de
dessas práticas todas, e a partir desse grande movimento. Então, o conhecimento acaba sendo o quinto eixo que a gente vai falar, que o Cairo vai descrever um pouco melhor. Tá? Então, o que eu estou fazendo é justamente essa governança compartilhada, é a coordenação federativa, que faz o trabalho de convencimento e estabelece essa rede de governança, que passa também por um comitê nacional, né, um comitê nacional de acompanhamento desse programa, composto por representantes de diversos atores desse processo, estudantes, movimento hip-hop, dirigentes, professores, e assim por diante. O próximo slide vai falar da formação, né, que é uma formação destinada... Mais um. Que é uma formação, material didático. Material didático, pessoal, está sendo feito uma coleção Pedagogia das Ruas, dicionário Pedagogia das Ruas, o hip hop e suas vozes, catálogo de boas práticas de educação, cultura de rua e cultura juvenis. Isso já está saindo do forno, né? Está previsto para final de julho já chegar até vocês só por meio digital, tá? Mas aí um importante meio para a gente já começar os trabalhos, são guias de orientação para as escolas, né? Uma coleção de textos mostrando a importância, como se faz, sugestões de trabalho, boas práticas, enfim. Outro mecanismo de material didático é o conteúdo digital e audiovisual. Então, podcasts, Rua Real Grandeza, programa de TV, H2E, nas ondas do conhecimento, e um aplicativo, H2E, ferramenta de conexão e repositório de aulas, e é uma forma de comunicar, né, e ao mesmo tempo socializar de uma forma muito rápida tudo que está acontecendo nas escolas. E finalmente, eu acho que isso aqui é muito bacana, é Acervo e Memória, é uma plataforma memória viva, guia de museologia social do hip-hop, e articulação para termos de cooperação técnica para reconhecimento oficial dos acervos. Então, muito que já foi produzido do hip-hop entre vocês, na cultura hip-hop, ele está sendo reunido, já foi reunido em alguns lugares, no Rio Grande do Sul a gente tem o Museu do Hip-Hop, mas em tantos outros lugares, para essa cultura não se perder, para essas manifestações não se perderem, criar esse grande repositório, esse grande acervo, né, de tudo que foi produzido até hoje. Mais um. Aqui a formação, destinada a profissionais de educação, é uma oferta para a formação de diretores, coordenadores, sob gestão escolar democrática e o acolhimento dessas culturas juvenis, né? Além dessas trilhas, que a gente chama de trilhas formativas para docentes da rede básica em relação à pedagogia hip-hop, né? Também uma outra grupo de formações falando do reconhecimento dos mestres e mestres da cultura hip-hop, como educadores e parceiros das escolas. Então, o que eles têm feito, o que vocês têm feito ao longo dessa trajetória, e como é que a gente reconhece tudo isso para dentro da escola, e como esse mecanismo, ele alavanca a própria organização curricular que existe. E mais, fazer com que o currículo incorpore a pedagogia hip-hop, né? Acolhimento da pedagogia hip-hop, como instrumentalizar gestores e professores para acolhimento da pedagogia, né, de forma a garantir a capilaridade e a sustentabilidade do projeto. Porque, assim, muitos professores falam assim, mas a gente não sabe da cultura hip-hop, nós não somos experts, a gente não sabe trabalhar o breaking dentro da escola, a gente não sabe da cultura do DJ ali na escola, a gente não sabe do grafite. Mas é justamente isso, ó, nós temos mestres e mestres da cultura hip-hop, e a gente precisa aproximar, né, fazer um trabalho de troca e formação, para que depois ganhe capilaridade, ou seja, que atinja a todos os lugares desse país, com a qualidade da cultura hip-hop, né, com a potência da cultura hip-hop. Mais um? Eu queria só complementar aqui, Pois não? Leandro, que é isso, né? Como que isso vai acontecer? A gente está nessa fase de finalização dos formulários que vão circular entre a gente. Então, assim, a gente vai divulgar o que vai estar dentro desses materiais, é o que realmente acontece a partir do que a gente consegue alcançar também. Então, por isso,
essas conversas que estão acontecendo agora, a gente também está fazendo uma rede de contatos para que esses materiais estejam com o máximo de informações reais que estejam acontecendo a partir das pedagogias do hip hop. Por quê? Porque é a partir daí que esses bancos de dados também vão ser formados e mantidos, né? Então, eu preencher o formulário dizendo o que eu faço dentro da universidade, o que eu faço dentro da escola, o que eu faço com a minha formação, se é acadêmica ou não, mas se eu faço esse trabalho, se eu participo ou sou coordenador, coordenadora de uma casa de hip hop, tudo isso a gente vai fazer esse mapeamento, isso é também em tempo curto. E aí a gente fazer esse movimento. Então, assim, o que a gente, dentro da cultura, a primeira coisa que pergunta mas o que eu tenho a ver com isso, né? Então, esse movimento da gente conversar aqui como eu, educador, o que eu, educador, tenho a ver com isso? Então, é importantíssimo porque vai ter um ganho socioemocional no trabalho que vai dar diferença em outros planos, né? Então, no plano das áreas, no plano das metas, dos objetivos que a gente considera acessíveis ou não, né? A expectativa que a gente tem em torno do grupo de alunos que muitas vezes são aqueles que estão excluídos pelo processo hegemônico de ensino, né? Então, a gente fazer esse movimento, assim, sabe, o pessoal do fundão que é inteligente pra caramba, só que não tem uma oportunidade de falar, a escola do hip hop, ela é o que a gente estava pensando lá atrás na sala, falando, pô, essa escola é chata por conta disso. E aí, por isso que a gente foi para o hip hop, levou o hip hop para dentro da escola, forçando a porta mesmo. Agora não, né? Aderiu, a secretaria aderiu, a gente está dentro. E aí, é outro trabalho, né? A gente sabe que vamos ter que fomentar essa pedagogia está em funcionamento, está, né, em construção em conjunto com a escola, mas é importante nesse momento a gente ter essa conversa, porque até entre os nossos a gente tem uma dificuldade, né? A gente teve uma outra conversa que teve uma pergunta nesse sentido, mas não é muito utópico, né? Não é sonhar demais? E aí a gente vem pensando o seguinte, assim, o hip hop ele nasce de um sonho, né? Então, assim, a gente sonhava em não ter que trocar um pessoal, ficar trocando tiro com outro e resolvesse isso por meio de outros sistemas cognitivos, né? Então, o hip hop está trazendo isso para dentro da escola, para trazer um outro nível de entendimento da escola também para com quem está dentro, né? Eu só queria passar, porque é importante, assim, para a gente que é do movimento e está dentro da sala de aula, que sabe que não é fácil, né? Então, assim, a gente está nesse processo, fazer aderir, e aí depois tem lugares que a gente vai fazer formação, que a gente vai fazer essa inserção da escola do hip hop para fazer essa troca, né, essa construção coletiva. Perfeito, perfeito. É importante essa adesão, ela dá peso institucional, assim, peso do Estado ali, né? A gente sabe quem que se proposto a engajamento, né? Engajar. É muito importante essa fase de adesão, né? Porque permite a gente entrar, tornam todas as escolas aptas a fazer parte do programa, né? O próximo, Cairo. O próximo a gente vai falar da difusão, né? Esse aqui muita gente pergunta assim, mas como que tudo isso vai acontecer? A gente tem esse ciclo inicial de 2 anos, né? 2026, 2027, é um ciclo inicial, tá? Que está abrangendo a adesão, a produção desse material didático, a formação, mas, ao mesmo tempo, vai acontecendo ações nas escolas, né? E aí a gente vai ter que dimensionar isso, quer dizer, em função, após a formação, durante a formação, quando o professor já se sente seguro, junto com a cultura, os educadores populares do território, da cultura hip hop, que estão aptos ali a
desenvolver as ações do hip hop, é isso, né? Então, nesses 2 anos, a gente tem a adesão agora, a produção de material, já no início do segundo semestre, as formações via AvaMec, ou seja, também digital, porque é para todo o país simultaneamente, e eventos que vão acontecendo ao longo do segundo semestre para dar visibilidade a tudo isso. Então, a gente tem aqui Encontro Nacional de Slam Interescolar, na escola, depois na cidade, na região, no estado, depois nacional. A gente tem o Dia do Grafite na escola, a gente tem Imersão Nacional de Saberes da Rua, que são encontros entre os professores para troca das boas práticas na pedagogia do hip hop. Mais o próximo slide. Exposição de arte urbana e mercado, né? Uma mostra curada aí, né? Em museu parceiro. E articulação com o ensino superior. Isso também é um grande barato. Já está acontecendo, já acontece no Paraná aí, que no Paraná acontece. A gente já tem um curso de extensão, né? Da pedagogia hip hop. E em outras universidades do Brasil podem acontecer, vão ser estimuladas para que aconteça essa relação, né, da prática que está acontecendo nas escolas com a academia e como uma pode alimentar a outra aí, nesse processo rico, né, de diálogo. E aqui que nasce o 5º eixo, né, Cairu, que é a questão do conhecimento. Se você puder explorar um pouquinho esse 5º eixo que não está aqui, mas que é tão importante quanto. Certo. Quando a gente fala no conhecimento, né, no elemento conhecimento, a gente tem que pensar o seguinte, né? O hip hop, ele é uma cultura, um movimento que nasce a partir da intenção de emancipação. Então, é para libertar, é para trazer outras formas diferentes daquelas que a gente está colocado, né? Que é de opressão, que é de retirada de direitos, né? Então, o hip hop ele faz um processo de formação, né? Que é uma formação que é embasada nas civilizações mais tradicionais de onde ele se encontra, né? Então, aqui na diáspora nossa brasileira, a gente tem a indígena, tem a africana, mas que não abre mão dos conhecimentos que vieram por meio de todo o processo, né? Então, assim, o que a gente está fazendo enquanto construção de conhecimento, que foi sempre para dizer, olha, precisa estudar, a gente precisa estudar, o nosso conhecimento também é importante, a gente precisa ter os 2 lados dessa produção do conhecimento, a gente precisa estar nos lugares de conhecimento hegemônico, que é a escola, universidade, e a gente precisa também, nesses lugares, trazer os nossos conhecimentos, porque senão a gente não sobrevive. E aí, a escola agora não está vendo outra alternativa que não tomar, né, participar da construção desse conhecimento junto com a cultura de rua, porque a gente constrói na rua algo que está para além do cultural, e é isso que a escola do hip hop está trazendo aqui, está fazendo esse movimento, não é só cultura, é por meio da cultura a gente faz gerenciamento, a gente faz conta, a gente aprende a ler, não só, né, o letramento da grafia, né, não é só ler e escrever, mas a gente aprende a ler o mundo. E aí, num processo de construção de conhecimento que está exigindo, né, cada vez mais que esses jovens estejam alienados, né, que os nossos jovens, que as pessoas que estão em formação estejam alienados do que está acontecendo no mundo, o hip hop vem para dizer, olha, não dá para a gente aprender o que a escola ensina lá, né, se um trem vai bater na frente do outro lá, não sei quantos quilômetros por hora, sendo que eu não sei entender isso no que realmente vai fazer sentido para mim. Né? Então, o hip hop, ele põe o pé no chão. E a escola do hip hop, ela está sendo construída nesse sentido. Então, assim, o conhecimento que vai estar nesses materiais de formação são os conhecimentos que nós conseguimos alcançar de quem está com o pé no chão fazendo isso nesse exato momento, inclusive. Pós-pandemia, que é uma outra situação da construção de conhecimento no mundo, né? Então, a gente
pensar isso. O hip hop, ele atingiu esse nível a partir da rua, a partir do conhecimento que, né, não é acadêmico, ele vem da rua, ele vem de experiência, e essa experiência agora tá sendo importante para aquilo que a gente já vinha dizendo, né, que sem saber da rua, a escola não sabe de nada. Então, agora a escola está se dando conta que ela precisa aprender com o hip hop. É isso aí. Acho que o Alex quer perguntar, mas eu só ia pedir licença para o Alex, só para a gente finalizar aqui, falta pouquinho, e aí a gente vai para as perguntas, pode ser? Esse slide final, eu acho que talvez não apareça muito aí, se você quiser tocar, Cairo, mas eu vou narrando enquanto, talvez não saia o som, mas eu vou narrando, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar de novo com o som. Só um minutinho, vou parar de apresentar e vou tentar apresentar de novo com o som, que eu acho que vai. Espera aí. Aí, se não rolar, aí você vai falando e vai só... Tá bom. Normalmente dá para apresentar o som quando compartilha uma guia do navegador. É com a guia, né? Peraí, deixa eu... Eu acho que pelo Meet é só pela guia do navegador. Ah, será? Deixa eu dar um... Mas enquanto eles vão tentando, eu só vou descrevendo. Esse último slide, ele fala de como os secretários e secretárias conseguem aderir ao programa, tá? Então, é muito simples. Quando a gente vai conversar com eles, e essa é uma secretária da Grande São Paulo, e por que ela está colocada ali? Porque esse programa é um programa suprapartidário, gente. Então, a gente tem prefeituras de direita, de centro, de esquerda, todas aderindo. Não tem uma cor partidária, é suprapartidário. Tanto é que ela dentro de um partido de direita, e ela aderiu, e ela faz propaganda, e ela luta aqui na região que eu estou, né, para que as outras prefeituras também façam adesão. Então, é uma amostra de como se faz. Eles têm que ir até... Quer tentar, Cairo? É isso? Tá. Pode ser? Pode. Estou como secretária de Educação do município de Itaquaquecetuba, Tá saindo, não? localizado na Grande São Paulo. E hoje quero falar a respeito do programa Escola Nacional de Hip Hop. O período para adesão iniciou 13 de maio e vai até 30 de junho. Itaquaquecetuba fará adesão agora. E eu vou mostrar para vocês como é fácil. Vamos lá? Mas antes, quero falar da importância da Escola Nacional de Hip Hop, que traz uma inovação curricular a partir dos 4 elementos da cultura hip hop, que é o break, grafite, DJ e MC. A partir desses elementos, teremos uma gama de possibilidades de desenvolver as habilidades presentes nos currículos desde a educação infantil até o ensino médio, trazendo pertencimento e protagonismo aos nossos estudantes. Entra no Google, digita CIMEC, entra no link Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, entra com a conta Gov, na sequência vai abrir a tela, confirma o nome do secretário ou da secretária e na aba superior esquerda elege o programa, neste caso Escola Nacional de Hip Hop. Clica, rola a tela, clica em aderir ao programa, dá OK, na sequência aparece o termo de adesão, rola a página até o final, confere a data, o horário e por quem foi feito o termo de adesão. Simples assim, ou seja, já é um hábito dos secretários e secretárias fazer esse processo de adesão nesse portal. Mas eu mostrei para vocês porque alguns secretários e secretárias alegam uma certa dificuldade de adesão. Não é nada complicado, é muito simples, tá? Muito simples mesmo. Bem, enfim, em linhas gerais, é esse o programa. Acho que eu só esqueci de dizer que esse programa é para a educação infantil até o ensino médio, tá? Então, a gente está falando de crianças de 4, 5 anos, até jovens aí, 17, 18, 19 anos, no final do ensino médio. Tá? É para todos eles. Tá? E por isso que esse detalhe, as pessoas também, algumas não entendem.
nós temos que fazer adesão no âmbito das secretarias estaduais de educação para valer para as escolas estaduais do seu estado. As escolas estaduais normalmente atendem crianças jovens, né? De 12, 13 anos até 17, 18, 19, ou seja, Fundamental 2 e médio. Dentro do município existem as secretarias municipais de educação, que cuidam da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental normalmente. Então, elas precisam fazer adesão para atender essas crianças menores, desde 4 anos até 10, 12 anos mais ou menos. É por isso que as secretarias estaduais têm que fazer adesão e as secretarias municipais, porque aí a gente pega todo o universo, né, de 4 anos até 17, 18, 19 anos. E isso é bastante importante, tá? E aí, Preto Laufer, deu para entender o que é o programa? Simples demais, né? Estava respondendo ao comentário da Malu nesse momento no chat ali. Tem sido organizado um ato em frente à prefeitura para buscar que o município de Uberlândia possa fazer a adesão. Eu, embora seja de Laguna, Santa Catarina, nesse momento eu estou em Santa Cruz de Cabralha, na Bahia. Amanhã a gente tem reunião aqui também com alguns gestores para essa articulação da adesão nos municípios aqui da Bahia. A gente vai ter reunião com 4 gestores do estado. A adesão, pô, não tem mais simples, né? Menos de 2 minutos e está feita para mudar a vida de muitos jovens, adolescentes aí. Professor, eu agradeço demais a sua disponibilidade. Quem tiver alguma dúvida, mais cedo eu vi que tinha alguém com a mão levantada. Peço para que vocês já levantem a mão para que em ordem da que o próprio Meet aqui cria mesmo, a gente possa sanar essas dúvidas. A ideia é que ninguém saia daqui com dúvida nenhuma para poder pressionar seus municípios. Ali no chat eu disponibilizei meu WhatsApp para que vocês possam entrar em contato, receber também a cartilha disponibilizada pelo professor, para que vocês possam ter um pouco mais de autonomia e compreensão de todo esse sistema para pressionar seus gestores nos municípios, certo? Tiago, não, desculpa. Pessoal, daí só direcionem se a pergunta é para o Leandro ou para o Tiago e bora de marcha, certo? Só deixa eu ver como é que tá a ordem aqui. Acho que está o Alex primeiro. Fechou então. Bora lá, Alex. Boa noite, pessoal. Meu nome é Boa noite. Alex, eu moro aqui em Campina Grande, na Paraíba, faço parte da Nação Hip Hop Brasil e do Fórum Paraibano de Hip Hop também. Participei das atividades da Constituição Nacional durante um período e eu gostaria de saber se há possibilidade de prorrogação do prazo de adesão, porque eu penso que um programa nesse nível ele poderia ter um pouco mais de tempo, e porque é um limite de 1 mês, assim, né? Outra Certo. pergunta, se os institutos federais eles estão dentro desse programa, se eles já são parte do programa, porque como é uma proposta a nível nacional, né? Como são escolas que tem em todo o país, se eles já são parte, já estão dentro. E da questão eu já dei aula, eu morei no Rio Grande do Sul durante muito tempo e a gente dava aula num programa chamado Escola Aberta. Eu dava aula em 4 escolas e era aos finais de semana. Se essa parte vai ser na semana, se vai ser curricular mesmo, e a parte da profissionalização e capacitação das pessoas que vão dar aula. E a pedagogia que vai ser usada. Desculpa, eu não peguei o início, eu cheguei do trabalho há pouco tempo e vi o link e resolvi entrar. Basicamente são essas perguntas. E como é que vai ficar a questão do trabalho, né? Porque isso é um trabalho também, nós somos trabalhadores de outras profissões, atuamos no hip hop, mas tivemos essa experiência de repassar os conhecimentos do hip hop e da rua, e empírico, e de todo o conhecimento que a gente adquiriu nesse período. Como vai ficar a questão do professor de hip hop dentro da questão do trabalho mesmo em si, né? Se ele vai receber
13º, as garantias trabalhistas, se está sendo pensado e como está sendo pensado isso. Obrigado, pessoal. Tá, eu vou ver se eu lembro de tudo, tá? Então, a primeira, não dá para ser mais, porque a gente está no ano eleitoral. Então, se a gente passar de 30 de junho, a gente já não consegue mais fazer esse processo de adesão em função da própria lei eleitoral que veda tudo isso, sabe? O que dá para fazer é, terminado esse período de adesão, começar um ciclo, né? Aí, no ano que vem, abrir de novo para um novo ciclo e assim a gente vai fazendo, tá? Mas é questão de vedação de regramento eleitoral, por isso que é 30 de junho, não dá para prorrogar, tá? Com relação ao Instituto Federal, o Instituto Federal, ele já faz parte da unidade, porque a gente tem os municípios e os estados que trabalham com o maior número das crianças, né, do Brasil. Institutos federais, eles não são num número tão grande quanto da rede pública municipal e estadual. Ele não está na adesão, mas ele vai fazer parte do processo, viu, Alex? E de que forma vai fazer? Ajudando no mapeamento, né, de ações pedagógicas, fazendo parte das formações, né, e, evidentemente, a partir do momento que os professores dos institutos se manifestarem que querem aplicar a pedagogia do hip-hop, também vão ter toda a possibilidade de participar das formações. Então, os institutos federais, eles não estão no processo de adesão, porque eles já são da federação, já são da União, né? E eles vão participar tanto na pesquisa, quanto na produção de cursos, quanto também na própria pedagogia, tá? Com relação a se não vai ser em final de semana, vai ser durante o horário de aula, e também pode ser no contraturno, né? Muita gente pergunta, pode ser no contraturno? Pode ser no contraturno. Mas o que a gente está trabalhando aqui é a pedagogia hip-hop, quer dizer, não é o evento cultural do hip-hop no contraturno. Essa é uma diferença que a gente precisa entender. São os elementos que estão presentes na cultura do hip-hop, que podem fazer parte do cotidiano da sala de aula do professor, em qualquer disciplina. Matemática, ciência, física, né, química. Esse que é o grande barato, quer dizer, ele fazer parte intrinsecamente do currículo e do desenvolvimento das disciplinas. Tirando aquilo que o Cairu explicou muito bem, né, a questão da linguagem, né, de tirar as crianças da invisibilidade, de dar voz a elas, o que é próprio da cultura hip-hop. Com relação à profissionalização, dentro do que a gente tem de fomento e de recurso, os educadores populares, as casas de hip-hop, poderão sim, claro, ser remunerados para suas atividades, participando dos editais e dentro do PDDE, ERER, que existe nas escolas, eles podem ser remunerados por esse mecanismo. Eles não vão ser funcionários públicos ou CLT com 13º, ainda não, tá? Isso não tá eles não são contratados do Estado ou da Prefeitura, né? Eles vão prestar serviço, tá bem? Então, esse é o primeiro passo aí para tudo. Obrigado. Eu só queria complementar que eu acho que é importante também, assim, quando aderir da escola do hip hop, a Escola Nacional do Hip Hop, a secretaria ela vai estar vinculada aos sistemas de formação que a cultura hip hop está trazendo, né? Então, o que significa isso? Esse levantamento que está sendo feito aí também até início de julho, a gente vai fazer até a primeira quinzena de julho, então é importante a gente fazer esse preenchimento, se inscrever, porque essas experiências vão estar registradas nesses materiais também. Então, assim, uma escola precisa fazer uma determinada atividade na área de biologia e não sabe como fazer isso contendo o hip-hop, contendo a cultura hip-hop. Então, vai se buscar, dentro do que o Leandro está falando, né, também por meio dos editais e tudo. Então,
vai se buscar por esses meios que o MEC vai lançar, para dizer, olha, essas pessoas, elas estão em diálogo já fazem esse trabalho com a pedagogia do hip hop antes da escola, então é com elas que vocês vão dar formação. E aí, por isso que o Leandro está falando que não é só no contraturno. Então, não é só chamar a gente para fazer uma oficina de rima ou fazer uma oficina de break, é chamar a gente para ajudar a pensar atividades junto com o hip hop dentro das várias áreas, tá ligado? Aí é essa a dimensão. E assim, a gente fazendo essa pressão para aderir, aí não tem como um diretor, uma diretora se fazer de dono da escola, porque aí a gente precisa ter esse papo entendido, assim, né? De não querer fazer cumprir isso. Então, assim, se não tem, aí está instaurado, está colocado por adesão, inclusive, então tem que ser cumprido. E aí o que a gente tem também é que, nesses 2 anos que vai ser construído tudo ao mesmo tempo, esse processo de formação também vai fazer parte dessa chamada de nós enquanto formadores, enquanto quem está fora desse ambiente escolar, mas que está fazendo a formação da cultura da pedagogia hip hop na prática, entendeu? Agora, não sei se é o Matheus ou se é a Andréia agora, gente. É a Andréia agora. Andréia. Sou eu. Boa tarde, eu sou a Andréia Félix, de Uberlândia, Minas Gerais, sou representante da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop aqui de Minas. E eu fui um pouco contemplada, viu, Thiago, com o que você disse, muito obrigada, mas a gente até conseguiu trazer a Zara para falar sobre a escola, né? Foi grande, foi incrível. Só que a cidade que a gente mora, aqui em Uberlândia, é uma cidade totalmente bolsonarista. E são ricos latifundiários, eles e são extremamente inteligentes e sabem que o hip hop é uma ferramenta de transformação e que pode, sim, mudar a vida de muitos jovens, inclusive abrindo a cabeça deles a desfavor deles, no caso, né? Então, a nossa preocupação é que a secretária já sinalizou que a gente já fez de tudo, fez abaixo-assinado, e ela não, mesmo vocês mostrando essas tratativas, do quanto é fácil aderir, né? Ela, até agora, como diz a minha mãe, está friinha no lance, fazendo-se de boba, mas eu gostaria de saber qual é a outra forma que a gente tem, se caso ela falar, não, eu não vou assinar e acabou. Obrigada. Tá. André, eu vou te dar uma notícia, assim, o hip hop, a pedagogia do hip hop já está em Uberlândia. Já está. Minas Gerais. É fortíssimo no hip hop. Então, mas ela já está assim, a Secretaria Estadual de Minas Gerais já aderiu. Então, automaticamente, todas as escolas que pertencem ao Sistema Estadual de Educação de Minas Gerais estão aptas a participar. Então, em Uberlândia, você tem escolas estaduais, todas elas já estão aptas a participar do programa. O que vai acontecer, se ela não, porque é voluntário, eu não posso obrigar, ninguém pode obrigar, né, uma decisão do Poder Executivo Municipal, que as escolas municipais, ou seja, dos pequenos, tenham esse programa nesse primeiro ciclo, né, neste ano. Agora, as escolas estaduais de Uberlândia, todas elas já estão no programa, já estão aptas a participar do programa. Então, acho que isso é uma observação. Um outro argumento que vocês podem usar, e que eu também estou usando aqui por trás, né, para tentar chegar a Uberlândia, é dizer assim, eu tenho que pegar os indicadores para ver o quanto de defasagem de aprendizagem, se eles cumpriram a condicionalidade 3 do VAR, né? Uberlândia cumpriu ou não cumpriu? Não cumpriu? Então, essa é uma ferramenta para que vocês cumpram, para que vocês tenham mais orçamento na educação, dinheiro a mais. Muitas vezes a gente tem que usar um argumento muito
próximo de quem está no poder executivo, no caso de uma secretária, um secretário de educação. Olha, você não está reclamando que não tem dinheiro? Você pode ter 2 milhões a mais, em média, né, com resultado, por exemplo, da Escola Nacional do Hip Hop. É um argumento que nenhum secretário ou secretária pode deixar de levar em conta. Às vezes, o movimento por si, essa questão ideológica, ela trava, mas você pode tentar destravar com essa questão de ter mais orçamento para a educação de Uberlândia. É exatamente isso que a gente tinha pensado. Só que Uberlândia é comandada por pessoas que têm muito dinheiro. Então, 2 milhões para eles, para fortalecer hip hop, não é atrativo. Infelizmente, isso é horrível de dizer, mas para eles, isso não faz diferença. Só que você acalentou meu coração dizendo que está tudo certo, que a gente vai poder. Então, já ganhei a noite. Isso. Viu, Andréia? Nas escolas estaduais de Uberlândia já é possível, tá? Já está apta. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada, boa noite a todos. Bora lá, Matheus. Salve, família. Todos estão escutando? Sim. Perfeitamente. Massa. Sim. Eu sou o Matheus, sou agente territorial de cultura, né? Sou daqui da cidade de João Pessoa, Paraíba. Estou representando uma batalha da BR, que é uma batalha que recentemente foi consagrada como ponto de cultura, né? E aí fica não uma dúvida, mas um receio, né? Eu também sou professor, sou arte educador, já dei oficinas de hip hop nas escolas, e fica essa dúvida, né? No sentido de por que não esse projeto não foi a nível nacional para coletivos ou grupos ou pontos de cultura, e sim para secretarias, né? Porque isso eu vejo meio que um empecilho, assim, né? Muitas pessoas realmente alegaram aí que tem secretarias que não querem aderir, não vão aderir, sabe? E aí eu vejo como um empecilho para a gente, fazedor de cultura, que sobrevive de arte, né? Principalmente da cultura hip hop, e aí algumas pessoas ficam à mercê, né, de, pô, será que vai dar certo para mim? Será que não? O que é que eu posso fazer? Se tem outra forma do grupo ou do coletivo ser contemplado? Fica aí essa questão, né, essa dúvida, e queria saber mais porque, como a gente teve um encontro em Brasília, aí conheci o Preto Laufer lá nesse encontro, né? Salve, irmão, e a gente falou um pouco do sistema que a Roberta Martins quer trazer, né? Que é o setorial do hip hop. Então, exemplo, aqui em João Pessoa, a Casa da Cultura Hip Hop ainda está em processo, sabe? A gente conseguiu, mas ainda está num processo de ter essa casa, né? E aí, o secretário, com certeza, acho que está atento. Se não tiver, vou... Já aderiu. João Pessoa já aderiu. Então, é mais sobre isso. E como essa situação, né, como o Alex trouxe aí, né, do tempo, né, de aula. Eu não cheguei no começo, mas vou te procurar, Preto, para tu me passar a cartilha lá, tudo direitinho, fechou? E só isso mesmo, só tenho a contribuir. Matheus, é um pouco o que a gente estava conversando lá no início da nossa fala, sabe? Esse programa, ele não vem para fortalecer o movimento cultural hip hop em si e por si. Como assim? Ele vem para fortalecer a aprendizagem das crianças. Ele é eminentemente educacional, ele é da escola. Então, por isso que ele vem da escola, por isso que a secretária de educação é que tem que fazer a adesão, e não a Secretaria de Cultura ou as casas de hip hop. Uma coisa é o projeto que está aqui, né, que estou vendo, do fortalecimento da manifestação cultural, do evento cultural hip hop. Isso é uma coisa, né? Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura. O outro é a perspectiva da educação
contribuir para que as crianças aprendam mais por meio dos elementos da cultura hip hop, entende? É por isso que a escola tem que desejar. Se a escola não desejar e ela aderir, não funciona, não vai estar na escola, né? A gente vai bater na porta e vai voltar, vai bater no muro e vai voltar. Então tem que ser de dentro para fora, tem que ser do livro da escola. Você tem uma figura no início da apresentação, a primeira figura era uma criança abrindo um livro e daí surgindo os equipamentos de som do hip hop, né? E é mais ou menos isso, é por isso que é a secretária de educação que tem que aderir e não as casas de cultura hip hop, porque vem dela, né? Não sei se deu para entender, se eu me fiz entender claramente. Tá bom? Professor, trago um questionamento de um dos grupos aqui que a gente tem em relação à articulação, se conforme o e-mail que o senhor mandou alguns dias atrás para a Carolina, se foi enviado o ofício para a secretária de Uberlândia. Foi enviado ofício para todas as cidades que não tinham feito adesão, tá? O Ministério enviou ofício para ela, sim. Fechou. Escola, muito obrigado. E aqui eu estou colocando um e-mail, vocês falaram de e-mail, deixa eu colocar aqui, o e-mail para tirar dúvida, tá? Escola hip hop, .mec.gov.br. Sim, foi enviado o ofício. Fechou. Mas, pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação. Vocês participarem aqui demonstra o compromisso de vocês com a cultura hip hop, demonstra o compromisso com vocês com a democratização do acesso. Professor Leandro, Thiago, eu não tenho palavras para agradecer vocês, cara. Muito obrigado por estar mobilizando, por estar capacitando essas pessoas, promovendo esse diálogo. Muito obrigado de verdade. Me desculpa, tem alguém com a mão levantada. Pode vir. Vai ser o último questionamento por conta do nosso horário. Depois da resposta de quem levantou a mão, a gente vai abrir todo mundo a câmera para a Malu fazer um registro. Firmeza? Islan Guerrilha, seguimos. Salve, família, aqui de Djalma, de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Então, Djalminha. Só progresso, só alegria aí, essa construção, colocando hip hop, né, dentro das escolas, muito massa. O hip hop sempre teve dentro das escolas, né? Agora vamos só se organizar para potencializar isso tudo, muito da hora. Eu só fiquei com uma dúvida, que eu não vou poder dormir sem saber, né? Porque como foi respondido aí de alguns estados que aderiram, eu quero saber do RS. Aderiu? Cara, você não vai acreditar. Chegou um meu amigo aqui. Rio Grande do Sul aderiu, Porto Alegre aderiu, ótimo. Rio Grande do Sul aderiu. Os únicos estados que não aderiram, aí eu peço ajuda a vocês, nesse sentido de estabelecer canais, me mandar, se vocês tiverem algum contato dentro dessas secretarias estaduais, Paraná, Amazonas e Espírito Santo. Foram os únicos estados que até agora não aderiram. Nós estamos conversando com eles, assim como estamos conversando com Uberlândia e tal, a gente está conversando com esses estados. O que a gente precisa? Já conversamos, já há promessas de adesão, principalmente no Amazonas, a promessa de adesão. Paraná, Espírito Santo está mais difícil, mas a gente ainda acredita que eles façam adesão, tá bem? Rio Grande do Sul foi um dos primeiros estados a aderir, Porto Alegre também, Santa Catarina aderiu, Florianópolis aderiu, a gente tem quase que o Brasil inteiro aí já com adesão, gente, é muito bacana. É isso, gratidão aí, Leandro, Thiago, Preto, valeu, família. Uma pergunta, tem grupo de Zap nacional? Temos 170 grupos. Não temos um nacional, temos regionais, municipais, estaduais, mas não temos um nacional. É importante a gente criar um, na moral, e jogar nos grupos para massificar. Família, quem é que levantou? Batalha do Paregu. Aqui é o Randall do Paraná. Eu só ia perguntar para o Leandro se a gente conseguiu o contato da Secretaria do Estado aqui do Paraná, aonde que envia, pega o contato do Leandro, como que faz? Eu deixei aqui, escola do hip hop @mec.gov.br, mas só para você saber, né, a gente está já conversando com eles, tá? É mais no sentido, você conhece alguém, manda também uma mensagem, né, poxa vida, vai ser tão bom
nas secretarias, a gente tem que ter esse aporte, sabe, gente? Chegar desse jeito. Vai ser bom para as crianças, a gente vai conseguir aprender, fazer com que mais crianças aprendam, o município, o estado podem receber mais recurso, sabe? É nessa pegada que aí a gente vai. É mais fácil convencer assim do que a gente já ir para uma batalha ideológica, aí acaba não rolando, tá bom? Valeu, pessoal. Pessoal, geral que puder abrir a câmera, por favor, Malu, faz esse registraço pra gente. Peraí. O ONG Coach está igual a mim aqui, com boné, capuz e tudo mais. Faz frio no sul do Brasil. Oi, eu tô na Bahia, mano. Ah. 300 graus de calor. Tô aqui em Salvador também, Laufer. É 28 graus aqui. Tá? É desse jeito. Aqui em Campina Grande tá chovendo. Ó, quem tá sem câmera? Preto, olha se tá ok, eu mandei para você. Não, todo mundo bonito. Se fez, tá valendo. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a geral que compareceu. Malu, eu não tenho palavras, Malu. Tu é minha camisa 10, tu sabe. No mais é isso. Forte, Léo, abraço para geral. Valeu, Leandro. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Valeu, tchau, gente.